Lionel Messi encheu a bola do Palmeiras, próximo adversário do Inter Miami. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, alemães comparando Estevão a Neymar, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Lionel Messi, adversário do Palmeiras na próxima segunda-feira, teremos Inter Miami e Palmeiras a partir das 10 da noite. E a curiosidade é que brasileiros e americanos decidem a liderança do grupo. Os dois times têm 4 pontos contra 1 ponto do Porto e do Al-Ahly. Isso significa que, se houver empate entre Palmeiras e Inter Miami, os dois estarão classificados com o Palmeiras na primeira colocação. E o Lionel Messi foi perguntado a respeito do Verdão. Ele encheu a bola do Palmeiras, dá uma olhada na frase do craque argentino. Vamos tentar fazer o nosso melhor jogo. Contra o Porto, no primeiro tempo, fomos um pouco mais fracos, mas temos as nossas armas. O que a gente sabe é que contra o Palmeiras é um grande clube do mundo e vai ser um jogo muito difícil. Importante destacar que o Palmeiras, assim como o Inter Miami, empataram na primeira rodada e venceram na segunda. A grande diferença é que o Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly, enquanto o Inter Miami fez 2-1 no Porto. Só para completar, importante lembrar também que a definição do adversário do Palmeiras, do Inter Miami ou dos times desse grupo acontece antes. Palmeiras e o Inter Miami se enfrentam às 10 da noite, enquanto o Atlético de Madrid, PSG e Botafogo se enfrentam na segunda tarde. Então o Palmeiras vai a campo já sabendo quais os possíveis adversários para a primeira e segunda colocação do grupo. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Estevão, que foi comparado a Neymar pela imprensa alemã. Vale a lembrança de que o Estevão acabou eleito o melhor do jogo nas 2 primeiras partidas do Palmeiras no Mundial, mesmo sem ter brilhado tanto. No empate em 0-0 contra o Porto e na vitória por 2-0 contra o Al-Ahly do Egito. A imprensa alemã, vou especificar, foi um jornal alemão chamado Zeit quem fez essa comparação do Neymar com o Estevão. Um dos responsáveis pela publicação afirmou que ele é o típico driblador brasileiro. O outro contou que a resposta brasileira ao Neymar é o Estevão, dando a entender que o Neymar está acabando e que quem vai sucedê-lo é o meio atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea. Ele se muda para a Inglaterra tão logo o Super Mundial de Clubes terminar. A pergunta que eu deixo para você é: o Estevão tem potencial para repetir o que fez o Neymar? Ele pode se tornar um jogador maior do que o Neymar? Não tenho dúvida sobre o profissionalismo do Estevão, maior do que o Neymar, mas a bola para mim é incomparável. Eu acho o Neymar bem mais jogador do que o Estevão. Não acredito que o craque palmeirense terá a capacidade de jogar no mesmo nível do Neymar, mas use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião também, beleza? Só para completar, contar que o Palmeiras deve ter 3 mexidas para a partida da próxima segunda-feira, que fecha a participação alviverde na fase de grupos do Mundial, confronto contra o Inter Miami. O Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga e o Vitor Roque devem perder as posições para Emiliano Martinez, Maurício e Flaco Lopes. Abel, boa tarde. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje saiu uma entrevista bem bacana que você participou com os colegas, se emocionando. Montagem, isso é tudo montagem. Mas, aproveitando o momento aqui da Copa do Mundo de Clubes, queria saber se esse é o momento que você está mais desfrutando do período de Palmeiras, tendo essa oportunidade de disputar uma competição inédita. É o momento que o treinador Abel Ferreira está deixando um pouquinho de lado aquele boneco. Olha, como vocês não estão comigo diariamente, vocês não me conhecem. Mas a minha forma de viver, ela é aqui e agora. Tenho isso comigo já há muito tempo. A verdade é que às vezes depois eu chego a pensar e será que eles acham mesmo que eu sou essa figura que eles veem, esse grosso, esse rude? Mas às vezes também me interessa que vocês pensem assim, que vocês devem pensar, bem, toda a gente trabalha com ele, deve andar ali direitinha, nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, também me interessa às vezes ter esse boneco, mas olha, eu tenho isso sou muito grato, todos os dias, desde que me levanto e que me deito, agradeço todos os dias. E que aqui, como nós estamos mais próximos, vocês me conseguem ver mais, porque deram esta abertura, vocês conseguem ver aquilo que eu não queria mostrar, e essa montagem que a Globo fez, parabéns, não sei como é que vocês conseguiram fazer isso, mas está muito bem feito.
A tal da IA está a conseguir fazer coisas espetaculares. Esqueçam que aquilo é tudo mentira, aquilo não sou eu. E portanto é um pouquinho por aí, mas eu acho que nós também merecemos, uma vez que é o primeiro campeonato do mundo de clubes com 32 clubes, nós como equipa desfrutar com responsabilidade aquilo que é uma competição que todos que estão aqui querem ganhar. Abel? João aqui da Casa TV. Jogar contra um time que tem o Messi, e aí eu quis saber de um craque que está aqui do meu lado também, como é jogar contra um craque como esse. Puxei alguns jogos que você estava e geralmente contra os caras mais fortes você costuma pôr alguém homem a homem nesse cara, em alguns jogos, né? O que fazer para neutralizar o Messi? Qual o plano possível para isso, Abel? É que os jogadores de Miami não lhe passem a bola. Se não lhe passar a bola fica mais fácil. Não, olha, eu acho que nós temos que olhar isso como uma oportunidade, como um desafio, poder jogar com uma figura, uma das maiores figuras do futebol, da história do futebol, apesar de estar já com 16 ou 17 anos, não é? Ou 18, mas toda a qualidade dele está lá. Eu acho que é uma oportunidade para nós de defrontarmos não só o Messi, mas uma equipa que tem pouco tempo, mas que tem muita ambição e que quer seguramente ao longo dos anos continuar a crescer como tem feito nestes últimos anos, com os jogadores experientes, também para trazer um nome extra ao futebol aqui nos Estados Unidos. Mas como te disse, nós não preparamos o jogo, eu não preparo o jogo só pensando num jogador só, porque acredito, como vocês sabem, que o todo é maior que a soma das partes. Agora sabemos que um jogador como ele pode fazer a diferença, como ainda fez no último jogo contra o Porto. E aí, como eu já disse várias vezes, é a competência de quem marca contra a competência de quem defende e acima de tudo é aproveitar esta oportunidade e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para chegarmos ao final do jogo. Isso é que é o nosso grande foco, o nosso grande objetivo e conseguirmos o resultado que nos permita estar na fase seguinte. É isso que nós vamos procurar fazer. E dentro desse jogo vamos ter não só uma, mas várias figuras. O Messi é uma delas, o Busquets, o Suárez, que vocês todos bem conhecem. Então é mais um desafio, mais uma oportunidade de nós construirmos e continuarmos a construir a nossa história dentro do clube. Abel, aqui, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Tem uma particularidade da Copa do Mundo de Clubes aqui, que é o fato de 2 cartões já deixarem o jogador suspenso para o próximo compromisso. São 6 jogadores, mas você também pendurado nesse compromisso de amanhã. Isso entra na estratégia do jogo contra o Inter Miami amanhã, ou pelo fato de não ter a classificação garantida, é um cenário da necessidade da vitória, faz com que você corra esse risco, independentemente do que vier pela frente depois na sequência? Obrigado. Eu fico mais preocupado comigo. Olha, eu não posso pensar assim. Nós temos um foco muito grande que é ganhar o jogo para estar na próxima fase. É isso que nós queremos. Portanto, isso são detalhes que depois vêm a seguir. Esse não é o nosso primeiro. Eu não posso estar a pensar em fazer um jogo sem deixar tudo dentro do jogo. E se por qualquer motivo algum de nós levar amarelo, nós temos gente dentro do clube com capacidade, jogadores e staff para fazer esse reposicionamento. Portanto, eles sabem, eu também sei, mas esse não é o nosso foco. É entrar no jogo determinados, intensos, procurar meter a nossa dinâmica no jogo, jogar contra uma equipa a par do Palmeiras tem os mesmos pontos e seguramente, tal como nós, vai querer fazer tudo primeiro ou último segundo para ganhar o jogo. E nós também. Portanto, não falei nesse assunto sequer, porque o nosso objetivo não é esse. Se não jogar esses jogadores, irão jogar outros. Se não levarem amarelos, tanto melhor, porque tenho mais opções. Mas isso em momento nenhum foi discutido. Abel aqui, boa tarde, Gabi Guimarães, TV Band. A gente recebeu nessa semana, a notícia do edema na coxa direita do Aníbal. Queria que você atualizasse a situação física dele. Agora há pouco, no reconhecimento do gramado, deu para ver que ele estava com uma espécie de um suporte ali na perna. E a gente tem falado muito sobre a possibilidade de o Emiliano entrar no lugar dele. Isso realmente pode acontecer? O que é que você vê de diferença entre esses 2 jogadores? Obrigada. Olha, não, ele não vai conseguir jogar, infelizmente. Talvez a gente consiga recuperar ele para o próximo jogo. O Emiliano é uma das opções que nós temos para fazer centro-esquerda, lado centro-esquerda.
São dois jogadores também que têm, sobretudo neste início da época, têm estado os dois muito bem, quer o Emiliano, quer o Aníbal. Sobretudo o Emiliano, porque voltou e foi chamado à seleção, é algo que também era importante para ele, era um dos objetivos dele também. A única coisa que eu tenho a certeza é que quem for jogar vai jogar porque quer muito, e todos os jogadores aqui querem jogar. Eu já lhes disse, tenho pena de não ter ainda conseguido meter todos os jogadores a jogar, mas se conseguirmos e houver essa possibilidade, eu gostaria muito que todos ficassem com essa sensação de que não participei só por fora, ou seja, a preparar a equipa, porque os jogadores que muitas vezes não jogam são determinantes e importantes naquilo que é a dinâmica de um grupo, e eu sei o quanto eles trabalham, quanto se dedicam, e se eu tiver essa possibilidade, seguramente que vou procurar que todos consigam ter essa oportunidade para também eles dizerem: eu participei, não como eu, na altura do Luís Filipe Scolari, que disse: bem, eu só fui treinar o Cristiano Ronaldo, não me meteste a jogar, mas foi espetacular poder lá estar, e tenho a certeza que eles também estão a desfrutar, mesmo os que não têm jogado, de poder estar aqui. Não é uma competição qualquer, é a primeira competição onde estão 32 das melhores equipas do mundo, e eu sei quanto que eles querem jogar, mas infelizmente a FIFA só deixa meter 11, só deixa entrar 5, e contra isso eu não consigo fazer nada. Abel, aqui, sua direita, Fred Bruno do Globo Esporte. Vou te fazer uma pergunta que divide o planeta do futebol. Acabei de fazer a pergunta para os seus jogadores também, eles ficaram bem divididos. Tirando o lado profissional, sendo só fã de futebol, de quem gosta de assistir, você é time Cristiano Ronaldo ou time Messi? Isso é uma pergunta, tu sabes que eu sou Cristiano Ronaldo por tudo. Porque eu me revejo naquilo que... tem o talento natural, o outro, o maior talento dele é a preparação e o trabalho. Eu revejo-me, mesmo que não fosse português, quando a gente tenta comparar os estilos, criativo, parece que as coisas saem. Federer, não é? Eu não sou Federer, eu sou mais Nadal, eu tenho que correr, eu tenho que pedalar, não tenho essa criatividade toda. Portanto, eu, não só por ser português, mas revejo-me muito mais naquilo que é o Cristiano Ronaldo. Agora não posso fazer aqui um parênteses e admirar todo aquilo que é a criatividade de um jogador, né? Quando dizem que os homens não se mede aos palmos, está mesmo aí, não interessa. Por isso é que o futebol é mágico. Podem jogar os grandes, os pequenos, os mais fortes, os menos fortes, os mais magrinhos, certo? Né? E é mágico por isso. Portanto, sorte a nossa que ainda conseguimos no momento desfrutar do que os dois ainda têm para nos apresentar. Aquí atrás, en español, José Armando Rodríguez de Deporte Total USA. Quisiera preguntarte una valoración sobre el trabajo de Javier Mascherano con Inter Miami, sobre todo tomando en cuenta que vienen de un resultado histórico para la institución y vienen con un muy buen impulso anímico para cerrar el grupo. Gracias. Olha, não é um treinador que é um treinador jovem, tal como eu, que tem ganas, tem vontade de ganhar, e vê-se na forma como ele encara e aborda os jogos. Por isso o Miami o contratou seguramente. Ele fez um trabalho na seleção argentina, e está agora a começar um trabalho num clube profissional, como é o caso do Miami, e acredito seguramente, se o presidente do Miami o contratou, é porque vê nele qualidades para liderar esta equipa, e o trabalho que ele tem feito, sobretudo naquilo que nós podemos ver agora, tem sido excelente. Portanto, vai ser também mais uma oportunidade de o poder defrontar. Ele se calhar não sabe, mas eu sei, eu joguei contra ele quando ele era jogador do Barcelona, e desta vez espero ser eu a sair o vencedor, porque da outra não fui. A ver, aquí Felipe Cárdenas, otra pregunta en español. Felipe Cárdenas con The Athletic. Se ha creado un debate durante este mundial que los equipos suramericanos valoran más la competencia, que los europeos lo ven diferente, hay más pasión del lado del suramericano. Siendo usted europeo, pero ya al frente de un equipo gigante de Sudamérica, ¿qué opina usted sobre ese debate? Olha, eu não sei quando é que o Guardiola falou, hoje ou ontem, sei que li umas coisinhas que ele disse e eu acredito, sublinho tudo aquilo que ele disse. No futebol sul-americano ainda se vive muita paixão.
o futebol puro. O prazer de quando se faz um golo, vocês veem toda a gente a sair. No futebol europeu, como diz o Mourinho, os jogadores tornaram-se empresas. E depois começa a faltar essa pureza do futebol puro e duro, como ainda tem muito aqui na América do Sul. E é bom ouvir alguém como o Guardiola falar dessa paixão que nós sentimos e notamos aqui no futebol sul-americano, seja o brasileiro, o argentino, o uruguaio, o paraguaio. Essa paixão que existe, a verdadeira paixão. Eu não estou a dizer que lá não existe, mas em função do mundo global em que vivemos, os jogadores lá são mais empresas. Daí o Guardiola fala que a verdadeira paixão, a verdadeira emoção, o verdadeiro sentimento, ele se nota mais aqui. Ele falou num pequeno exemplo. Quando uma equipa sul-americana faz um golo, vocês veem toda a gente a ir festejar como se fosse a final da Copa do Mundo. E isso eu tenho que concordar com ele, porque eu estive lá, mas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com... Hoje os jogadores começam a virar, sobretudo os jogadores da Europa, empresas. Né? Empresas. E isso às vezes tira aquilo que é a essência e a pureza do futebol, de vivê-lo com a verdadeira paixão. Mas eu acho que ele falou, e vocês podem buscar as declarações, eu subscrevo perfeitamente por baixo. Aqui começou, segundo ele, e aqui ainda continua a verdadeira paixão por aquilo que é o futebol, não só dos jogadores, mas também dos torcedores. Boa tarde, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, desde que vocês chegaram aqui, antes mesmo de começar a competição, você estava com um semblante muito leve, sorridente. Você e os jogadores, parece que estavam um clima legal, vocês estão muito felizes de estar aqui, desfrutando, como você mesmo disse que fariam antes. O quanto que, nesse mental, nessa parte psicológica, assim, sua e dos jogadores, está afetando o fato dos sul-americanos estarem, em geral, indo bem, alguns vencendo times europeus, né, podendo sonhar em ir longe na competição, e o quanto está afetando também o chaveamento, o possível chaveamento, a possibilidade de enfrentar, por exemplo, o PSG nas oitavas, o Bayern de Munique nas quartas. Como que vocês estão encarando isso? Como é que está o clima ali dentro? Obrigado. Eu enfrento qualquer um, eu quero enfrentá-los, quero estar lá, isso é o que eu quero. Qualquer que seja, não quero saber, sinceramente. Como nós agora estamos mais próximos, isto é o nosso, e que vocês me veem mais vezes, isto é o meu dia-a-dia. E vocês sabem, eu sou um quando ganho e sou outro quando perco, 24 horas e passa, mas isso tem a ver comigo, é a minha forma de ser, de estar naquilo que tem que ver com o futebol e com o meu trabalho. Mas eu acho que, eu disse isso, alguns colegas teus nos perguntaram, eu acho que o facto de nós termos a oportunidade de estar aqui por algo que conquistamos e não sermos gratos por ter este desafio e aproveitar esta oportunidade, eu acho que não fazia sentido. Portanto, eu acho que a melhor forma que nós temos de nos respeitar a nós mesmos, de respeitar o nosso trabalho, e eu vou repetir aquilo que o Estevão disse, é jogar futebol quando nós conseguimos entrar nesse estado de flow, de jogar futebol como se fosse num parque de diversões, as coisas fluem melhor. Ao contrário de quando eu tenho que ganhar, nós temos que ganhar, quando tens eu tenho, tu carregas muito nas tuas costas e depois te tira a criatividade e a fluidez que nós tanto queremos ver nos jogos e que às vezes ele não sai, não é porque o jogador não tenha qualidade, mas porque os pensamentos, não é, começam a virar sentimento, o sentimento depois começa a virar um peso enorme dentro de ti e tu não consegues que o jogador seja ele num estado normal, porque tem este lado emocional que pesa muito e foi uma das coisas que nós trabalhamos muito. Claro que é impossível, é um jogo, há sempre as borboletas, chamo-lhe as borboletas, aquela ansiedade antes dos jogos sempre acontece e sempre vai acontecer e ela é boa que aconteça porque nos deixa alerta, mas também não podemos dissociar o lado de desfrutar desta oportunidade, deste desafio que nós estamos a ter e encará-lo como tal, não vejo de outra maneira. Tudo bem, Abel? Boa tarde, Leandro Bolda aqui da Rádio Transamérica. O brasileiro ele fica um pouco incomodado quando o europeu olha para o futebol brasileiro, né, com um pouco, entre aspas, tá, meio com menosprezo. E talvez faça o mesmo com o futebol norte-americano. Digo brasileiro, futebol norte-americano, o Messi chamou os amigos dele para jogar e fez um time de amigos e tudo mais. É uma preocupação isso daí para chegar nos jogadores ou realmente você entende que o grupo está blindado e o fato da equipe ser jovem também dificultou a preparação para esse jogo ou não? Não, olha, eu desde que cheguei ao Brasil, ou desde que ser treinador, há uma coisa que eu sempre faço.
Eu acredito sempre que os adversários querem tanto ganhar como eu, trabalham tanto como eu, por isso é que eu me dedico tanto. E dizer, pá, não vai ser por tempo, que eles não vão ganhar por tempo de dedicação nem na preparação. Se quiserem ganhar, vão ter que ganhar lá dentro. Portanto, eu máximo respeito por todos os adversários, todos. Seja o Paris Saint-Germain, seja o Miami, seja quem for. Seja o Real Madrid, seja o Atlético de Madrid, máximo respeito. Agora, a nossa ambição é a mesma. A nossa preparação é a mesma. Eu entendo e eu acho que isso é bom porque, de certa forma, e falo diretamente para os brasileiros que conseguem, afinal nós conseguimos competir. E vou voltar a referir, vocês são um elemento fundamental, vocês mídia, vocês imprensa, vocês jornalistas, vocês comentadores, porque se nós queremos que o futebol brasileiro seja mais competitivo porque ele é, nós temos que criar condições. E não me venham com a história do sempre foi assim. Mas a verdade é que eu estou aqui há 5 anos e nada mudou. Sempre foi assim, sempre foi assim. Decisões difíceis vão tornar o futebol brasileiro melhor. E a primeira já foi tomada. E eu espero que assim continue, porque vocês veem que o futebol pode ser extremamente competitivo, mas também pode ser aborrecido, porque eu também já falei. E eu entendo perfeitamente porque é que muitas vezes os europeus estão a ver o futebol brasileiro e mudam de canal. Mudam porque, vou voltar a repetir, jogadores cansados, gramado alto, clima, calor, pouco tempo de descanso, 2 dias. Às vezes fazemos 9 jogos no mês, eles nem acreditam, 9 jogos no mês, viagens de 3 horas de avião, viajamos de noite, não temos tempo de sono para recuperar os jogadores, muitas lesões que ninguém fala. E agora na Europa já começa a haver mais jogos e já começam a apertar. O ano passado tivemos o Manchester City que teve N de lesões. Não é? Porque aumentou o número de jogos, há aqui uma mudança, portanto, e nós precisamos de fazer nem 8 nem 80, precisamos fazer aqui, e o primeiro passo foi dado, e se isso, eu sempre falei pelo menos 3 dias, mas o calendário não dá, não temos, dá. É preciso tomar decisões difíceis para que o futebol brasileiro consiga dar a resposta que vocês estão a ver hoje. Não é o Palmeiras, é o futebol brasileiro, nós estamos aqui a representar o futebol brasileiro. E logicamente que eu, como português a trabalhar aqui, me enche de orgulho ver aquilo que eu estou a ver, trabalhando eu aqui na América do Sul. Abel, Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL e Paramount. O Mascherano acabou de fazer uma observação sobre o Palmeiras, sobre a capacidade que o Palmeiras tem de jogar de maneiras diferentes. Ora marca pressão, ora atrasa o bloco. A minha impressão é que o Palmeiras foi quem mais fez isso no Mundial até agora pela sua vontade, não pelo adversário empurrá-lo para trás. Você concorda com essa avaliação e qual é a... Mas não dizem que eu faço sempre a mesma coisa, jogo sempre da mesma maneira, faço sempre a mesma coisa, Qual é a vantagem de ter isso, a importância de ter isso aqui, é mais do que no Brasil, nos jogos do Brasil? Olha, eu acho que às vezes tu tens que ser a surpresa, tens que surpreender em determinados detalhes mas no último jogo, às vezes nós pressionamos alto, outras vezes jogámos um pouquinho mais de espera, mas o último jogo joguei mesmo a parte tática com aquilo que tinha a ver com o calor, não dá para pressionar o jogo todo, nós sabemos por experiência própria, não é? Mas eu gosto de ter essas nuances, gosto às vezes estás à espera que venha este e aquele jogador e aparece-te um Aníbal quando toda a gente estava à espera de um Emiliano, não é? Eu sei, porquê que o treinador trocou? Não, porque eu treino com eles, eu sei, e depois há determinados detalhes e nuances específicas de uns adversários para outros que nós podemos tirar vantagens. E às vezes a troca de um jogador pode nos dar essas vantagens. É muito nisto que eu penso, e às vezes acerto, e outras vezes erro. Umas vezes ganho, outras perco. É assim que funciona, mas é muito para não ser previsível naquilo que nós fazemos sempre. Agora, nós temos padrões, nós somos uma equipa intensa, somos uma equipa que gosta de pressionar a saída do adversário por norma, somos uma equipa que gosta de atacar a profundidade, somos uma equipa que gosta de intensidade, de dinâmica, não gosta de um jogo parado, e quando o jogo para não é muito as nossas características, mas muitas vezes temos que jogar o jogo, e estamos a falar numa competição curta, de 7 jogos, o lado estratégico também entra, e nós temos que usar todos os recursos que temos para ajudar os nossos jogadores, é isso que eu procuro fazer. Está bem? Abel, aqui na frente, boa tarde. Retornando àquela tua primeira resposta, né? Você fala, e é curioso, porque você está há 5 anos já no Brasil, e mesmo assim a gente ainda não conhece de fato o Abel.
não só a gente imprensa, mas a gente torcedor, o fanático por futebol, o cara que liga a TV todo domingo, toda quarta-feira e vê você na beira do campo. E aí você fala também nessa sua primeira resposta sobre como você imagina que o lado externo te enxerga. O que a gente não sabe sobre o Abel Ferreira e a gente deveria saber sobre o Abel? E como o Abel quer ser visto pelo lado externo do futebol, que não está convivendo com ele todos os dias? Não, fora do futebol só quero que me vejam como uma pessoa normal, que faz coisas normais, que adora arroz com feijão, que era uma coisa que eu nem comia muito e agora aprendi aqui. E a farofa, que eu nem comia muito disso, e o arroz birubiru, que era uma coisa que eu dizia à minha filha, não se pode misturar as batatas com arroz, não se mistura. Ela chegou aqui, pai, olha lá como é que tem aqui, mistura-se batatinha aqui, aquela batatinha fininha com arroz, olha lá, pai. Eu dizia, não se pode misturar, isso não é bonito. Mas, e aqui, essa parte mais pessoal, eu entendo que vocês queiram saber, mas eu acho que ela é minha, é da minha privacidade, e essa parte eu acho que não a devo partilhar. A parte do treinador, sou como todos, tem coisas que sou bom, tem coisas que eu sou mau, tem coisas que às vezes eu me envergonho e disse, como é que eu não posso fazer aquilo? Mas às vezes é isso, o facto das emoções tomarem conta de nós. Eu não sou aqui, às vezes eu vejo e fico envergonhado com algumas coisas que eu vejo, mas também me permito errar porque eu não sou perfeito, né? Eu me permito errar porque eu não sou perfeito. Mas não têm que conhecer, vocês já me conhecem o suficiente, não precisam de mais nada, precisam é de saber que estou aqui há 5 anos porque quero estar aqui, quero onde estou, porque sou capitão da minha alma, não é? Como costumo dizer, e senhor do meu destino, e sou muito grato do facto de me terem dado a oportunidade de vir para o Brasil, estar num clube como o Palmeiras que me permite jogar para títulos. Eu acho que isso é a melhor coisa que pode haver quando estás numa profissão tão instável como esta de treinador. Mas não têm que conhecer mais, já conhecem tudo. Abel, tudo bem? Prazer revê-lo. Felipe Facincani, TV Gazeta. Talvez há muito tempo as pessoas não tenham visto você tão sincero nas entrevistas, abrindo o coração, às vezes deixando de lado algumas rusgas com imprensa, postando muita coisa da torcida nas redes sociais, curtindo de fato esse clima do Mundial, que é muito diferente, que outros mundiais não deixaram talvez você curtir, né? Mundiais rápidos, pandemia, não dá para se ter um contato tão caloroso como você teve. Jogos em cima. Exatamente. E justamente por todo esse clima diferente, esse Abel, digamos assim, mais paz e amor, esse Abel vai ficar mais 2 anos no Palmeiras, depois de tudo que está acontecendo aqui? É um combustível a mais para sua permanência, talvez? Olha, vocês estão a conhecer um pouquinho do que é o Abel todos os dias. E eu não me interessa também dar-vos muita abertura, porque dá-me pica jogar contra vocês. Dá-me... A pica é diferente, atenção. Dá-me vontade, dá-me gana, dá-me energia, né? Eu sei que alguns de vocês não gostam, mas dá-me igual, porque eu acho que isto também faz parte do espetáculo externo. Vocês estão só a conhecer um bocadinho daquilo que é o Abel há 5 anos, desde que está no Palmeiras. Basta perguntar às pessoas que trabalham comigo. Está bem? Vai mais 2? Não. Olha, tudo indica que sim, mas este não é o momento. O momento, acho que a Lela já falou tudo, eu também já falei tudo. Este é o momento para estarmos completamente focados e concentrados naquilo que é o Mundial. A Lela falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. Mas agora o mais importante é nós continuarmos a desfrutar daquilo que nós vemos da nossa torcida e procurar levar para dentro de campo essa energia que contagia os nossos jogadores, o nosso staff, e procurar, como disse, eles fazerem o trabalho deles fora de campo como têm feito, e nós termos essa consciência, essa responsabilidade de dentro de campo, entregarmos tudo o que cada um pode para chegar ao final do jogo de consciência tranquila, que deixamos tudo o que podíamos e devíamos no jogo da manhã, que é isso que nós queremos. Isso é que é o mais importante e o maior foco nosso agora. First, last question, please. Abel, André Avelar, revista Placar. No começo de carreira, ou ainda na base, o Estevão era um Messinho. Esses apelidos, você sabe bem, são até naturais no futebol, mas num estádio como esse e amanhã, enfrentando o Lionel Messi, como proteger um jogador como o Estevão sobre o sentido psicológico da coisa, para fazer com que ele tenha realmente uma boa partida, possa desfrutar dessa boa partida e desempenhar um bom jogo?
Sinceramente, eu espero que ele esteja focado naquilo que tem que fazer e não olhar para ele, para o outro. Né? Que seja que só o cumprimente na hora do... Quando eles se cumprimentam ali, depois que se foque, não fique só a olhar para ele, né? É isso que eu espero. Mas ele é um moleque que para a idade que tem uma maturidade competitiva acima da média, por isso é que ele já foi vendido, e espero que ele amanhã faça um grande jogo, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, porque vai ser também ter que ter esse compromisso naquilo que são as tarefas defensivas em função daquilo que são as dinâmicas do nosso adversário. E que no final, se ele tiver esse tempo, essa oportunidade, então sim, que vá ter com ele, que lhe peça o que quiser, um autógrafo, uma fotografia, não tenho problema nenhum com isso, mas que durante os 90 minutos que se foque só na sua tarefa, e é isso que eu acredito que ele vai fazer, e que também vai ter a oportunidade de dizer um dia que joguei com ou contra, né? Porque acredito que o Messi vai jogar mais uns anos, mas não vai ser muito mais. Mas pode dizer isso, que jogou com um dos maiores da história do futebol mundial. Isso é inegável. O torcedor palmeirense recebeu uma daquelas notícias que aquecem o coração e fortalecem a esperança em novos títulos. Abel Ferreira sinalizou que deve renovar com o Verdão até o fim de 2027. Em meio à disputa do Mundial de Clubes, o treinador deixou claro que o momento é de foco total na competição, mas adiantou: tudo indica que sim. A fala emocionada em entrevista ao Grupo Globo foi além do campo, revelando um lado humano do técnico. Ele destacou a importância da família em sua decisão e como a presença da esposa e das filhas no Brasil influenciou seu desejo de permanecer. Para ele, mais do que taças, o maior título foi poder viver esse ciclo ao lado de quem ama. Isso mostra que o vínculo de Abel com o Palmeiras ultrapassa os muros da academia e toca diretamente o coração da nação alviverde. Leila Pereira, presidente do clube, deixou claro que o sonho é contar com Abel até o fim de seu mandato. E ela tem bons motivos para isso. São 10 títulos conquistados desde a chegada do treinador em 2020, marca que o coloca lado a lado com Oswaldo Brandão como o técnico mais vitorioso da história alviverde. A renovação, além de representar estabilidade técnica, simboliza a continuidade de um projeto que já deu muitas alegrias ao torcedor. E convenhamos, em tempos de instabilidade no futebol brasileiro, segurar um técnico por tantos anos, ainda mais um vencedor, é um verdadeiro feito. Com ele, o Verdão não apenas venceu, mas construiu uma identidade, um estilo, uma mentalidade vencedora que já virou marca registrada. E o melhor, essa história está longe do fim. Agora, a torcida aguarda o anúncio oficial para poder comemorar mais essa conquista fora das 4 linhas. Enquanto isso, o foco continua total na Copa do Mundo de Clubes, onde Abel e seus comandados seguem em busca de mais um capítulo glorioso para esse livro vitorioso. E você, torcedor, já imaginou o que mais pode vir com Abel até 2027? Libertadores, Brasileirão, Mundial. O céu é o limite quando se tem trabalho, paixão e continuidade. Se você curtiu essa notícia, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outro palmeirense e se inscreve no canal para não perder nada. Porque aqui, a gente vive o Verdão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Avante, palestra!